Gente, muito obrigada a todo mundo que chegou, que está aqui. Boa noite, eu sou a Bia, eu trabalho aqui na comunicação da Blender Design e hoje a gente vai ter essa aula aberta, né, que é uma das nossas práticas e que ficam depois disponíveis no YouTube, então já estou avisando que vocês vão poder rever esse papo lá. E pode ver também outros papos que a gente tem com outros professores dos outros cursos, como o Base de Produtos Digitais. Também teve um com a Júlia e com o Vinícius, que também são do Base de Design de Comunicação. A Aprender Design é uma escola brasileira global de design e tecnologia, então a gente também tem cursos em inglês. E a gente acredita que, que ensinar os fundamentos da criação de experiências digitais é conectar aprendizado e prática, né, da realidade. Então, pode passar também, né? Obrigada. Os pilares da escola são esses: entregar conteúdo com profundidade, profissionais pontos para a vida real, ter professores como referência, né, que são profissionais experientes no mercado, e a gente oferece mais de 40 cursos, né? Então você tem aí um modelo para quem quer iniciar, evoluir, liderar, avançar em diversos momentos da carreira, transformar negócio, enfim, a gente tem uma série de cursos e você pode encontrar algum para o seu momento, e caso tenha dúvida também pode mandar um e-mail que a gente sempre bate papo, tá sempre disponível aí para encontrar o curso certo para você. Faz 5 anos que a gente está aqui, fizemos uma comemoração, inclusive, no mês passado, na Galeria Metrópole, aqui em São Paulo. A gente tem aí mais de 4.000 alunos, temos um número expressivo de bolsistas, porque a gente oferece 50% de bolsa em todos os cursos. E esse é um processo muito prático também de se fazer quando você vai aplicar para um curso lá. Já aparecem as opções e a gente acredita nas pessoas, então é só marcar o seu critério e você já ganha um desconto na hora. E temos aí mais de 400 horas de cursos fornecidos. Pode passar. Hoje a nossa aula faz parte desse desafio e desse curso novo que é o Base de Design de Comunicação, que rolou a primeira turma agora no primeiro semestre desse ano. E é um curso, né, que é para pensar design para comunicação de marcas. Essas fotinhas aí são de um trabalho final realizado pelas alunas da última turma, que foi um desafio de criar uma marca Jenny Sports. Esses são os professores maravilhosos que a gente tem, são 8 professores, é dividido em pensar e criar. Então, é um curso para a gente passar desde teoria a pôr a mão na massa, criando uma marca do zero. Então, a gente tem história e prática, teoria da comunicação, entendendo canais, o pensar e fazer design. Tem design visual para comunicação, criando uma identidade visual, dirigindo um conceito criativo, e laboratório de design e comunicação. Isso tudo em 3 meses, né? É um curso bem completo. Eu fiz, então se alguém tiver alguma dúvida, eu também posso ajudar aí depois, contando a minha experiência. Uhum. Pode passar. A gente tem um depoimento também de uma aluna das últimas edições que disse que sentiu que evoluiu bastante de um jeito sensível e que se sente mais confiante para explorar narrativas visuais agora, né? E porque o curso também permite ter uma troca bem próxima com o corpo docente do curso, assim, eu acho que isso é um ponto também de todos os cursos da Aprender, sabe? É que as pessoas possam trocar tanto entre si, tanto com os professores. Manda ver, Nai, obrigada. Qualquer coisa, eu tô aqui. Obrigada, Bia. Obrigada pela introdução. Introduzir um pouquinho, né, mas uma breve introdução. Então, meu nome é Naira Nogueira, eu sou professora, pesquisadora e consultora nas áreas de comunicação e cultura. Eu sou fundadora de um projeto chamado A Boca que Tudo Vê, para quem não conhece, depois quiser conhecer, essa daqui é a boquinha, inclusive, que está aqui na tela. Eu sou líder de projetos numa consultoria chamada 4CO, Comunicação e Cultura Organizacional, então, liderando aí, formando times de comunicação de empresas nacionais, multinacionais do Brasil todo. E o que a gente, já começando, né, um pouco aqui do nosso debate, para que a gente tenha depois um tempo também de mais qualitativo, né, de troca, nesse pouquinho de tempo que a gente tem. E, de novo, né, reforço que a Bia, enquanto vocês forem pensando, podem mandando perguntas no chat, mas, ao final, também a gente abre aí
a fala, né? Então a ideia é que eu fale um pouquinho, mas também que depois a gente possa trocar um pouco também, tornando mais qualitativo esse momento. Bom, é, entrando no nosso tema, né? Quando a gente fala de comunicação, e quando a gente fala de comunicação para as pessoas que a gente conhece, dentro das empresas que a gente atua, quando alguém pergunta para a gente no churrasco da família assim, mas o que você faz? É muito natural e muito comum de quem atua com comunicação e de quem trabalha em áreas criativas ter muita dificuldade de explicar o que a gente faz, né? E se for dentro da empresa, então, geralmente as áreas core de negócio, né? É essa cara, esse cenário que a gente recebe quando a gente fala de comunicação, né? Então, há um desconhecimento social da nossa prática, até porque a nossa prática, quando a gente vai olhar para o campo, e aqui, quando eu falo comunicação, é uma área bem abrangente, né? Então, eu estou falando de todas as áreas criativas que atuam numa produção de narrativa da sociedade, né? Seja por meio de imagens, seja por meio de textos, né? Tudo aquilo que a gente faz dentro das áreas de comunicação. E o design está dentro dessas áreas, né? Então, quando a gente tenta explicar o que a gente faz, e nessa ânsia de tentar materializar um pouquinho, a gente vai contar o nosso produto de comunicação, né? Então a gente vai dar aí o exemplo do texto que a gente escreve, a gente vai falar aí da arte que a gente cria, a gente vai falar do post que a gente coloca no ar, né? A gente materializa olhando para a produção do nosso trabalho, porque quando a gente fala, poxa, eu trabalho com estratégia, ou quando eu falo, eu trabalho com planejamento, é muito difícil as pessoas capturarem, né? Mas a gente vai pensar aqui hoje, e esse eu acho que é o primeiro grande aprendizado para a gente sair daqui hoje. É que a gente tem em mente de que ninguém sabe o que a gente faz, no final das contas. E esse impacto de ninguém saber o que a gente faz, ele vai interferir não só nessa legitimidade social do nosso trabalho, mas objetivamente na nossa prática do dia a dia. Então, quanto que a gente tem de orçamento, quanto que a gente tem ali de liberdade, quando a gente precisa definir ou não, ou como fazer o nosso trabalho no dia a dia, no nosso salário, na nossa carreira. Então, eu sempre falo, né, que atuar com comunicação é sempre um trabalho pedagógico, na medida que a gente tem que ensinar o que a gente está fazendo para além de entregar o nosso trabalho. E quando a gente olha para essa nossa estratégia, né, de materializar o nosso trabalho a partir da nossa atuação, ela é um pouco difícil, né? Porque eu sempre falo, né, que a gente faz comunicação, mas a gente mesmo não sabe comunicar o que a gente faz. Então, a gente faz comunicação para marcas, a gente faz comunicação para empresas, e aí, quando eu falo empresas, estou falando inclusive do terceiro setor. Quando a gente faz comunicação para os movimentos sociais, para os grupos que a gente atua, a gente sempre olha de uma perspectiva bastante, tenta olhar de uma perspectiva bastante profissional, né? Mas para a gente mesmo que faz comunicação, eu brinco que a gente precisa de um rebranding na área, né? Porque a gente mesmo não sabe falar daquilo que a gente faz. Porque quando eu exemplifico o meu Ih, gente, que peraí, precisa. eu vou. Nai, vou avisar ela que tá travando quando ela voltar. Acho que ela não. Só um momento, galera. O cupom é válido. Gente, não é um cupom, na verdade. Assim. Nai, tá ouvindo? Deu uma travada, assim. Ih, calma aí, ela vai voltar. Gente, não é. Enquanto a Nai não volta, eu vou só explicar que não é um cupom, é um link. Quando você entrar nesse link, já vai Voltou? ter. Voltou? Voltou agora, Nai. Mas Perfeito, assim, perfeito. Qual tela vocês pararam? Deixa eu voltar aqui. volta. Antes, não deu pra entender. Quando você entrou na primeira tela, volta essa, fazendo um favor. Nessa tela? Volta, volta. Não sei, não tá mexendo, eu acho, as telas. Não tá passando. Tá só a bola redonda Então, grande. deixa eu interromper o compartilhamento e colocar de novo. Espera aí. Tá.
Enquanto isso, eu vou só explicar pra galera aqui do chat que não é um cupom, galera. É tipo esse link. Esse link já tem o desconto de 35% e vai ser válido por hoje. Até amanhã, vai. Até amanhã de manhã. Hum, E a gente não trabalha com cupom nunca, assim, sabe? Tipo, não é uma prática nossa. A gente sempre tem só, tipo, links personalizados pra parceiros. E aí, esse link aí é um deles. É isso, parou aí. A gente faz comunicação, mas a gente não sabe comunicar. E é isso, né? perfeito. Então, assim, o que eu falava é que eu brinco que a gente precisa de um rebranding na comunicação, né? Porque a gente atua profissionalmente e o que une a gente aqui hoje é a nossa prática profissional, é o nosso fazer profissional. A gente tenta, né, construir narrativas que façam sentido. Mas no final das contas, o quanto que a gente tem conseguido fazer isso para o nosso campo de atuação, pensando na qualidade, na nossa qualidade de vida enquanto profissionais de comunicação. Então, eu sempre brinco que a gente faz comunicação, mas a gente não sabe comunicar a gente mesmo, a gente não sabe comunicar o que a gente faz, porque na medida, né, quando eu justifico o meu trabalho a partir da prática, da minha prática profissional, para a gente que está sentado desse lado da cadeira, faz muito sentido porque a gente sabe o quanto de estudo precisa, o processo que precisa até aquela entrega. A gente sabe todos os bastidores que envolvem aqui, aquela parte que parece ter sido muito fácil, né, de ser entregue. Mas a realidade é que quando a gente toma um pouco de distanciamento dessa prática, disso que a gente está entregando objetivamente, é muito frágil. É muito frágil para quem olha, porque parece algo muito desconexo, né, do todo, e por isso que parece que é muito fácil, né, que a gente sempre cai na famosa pastelaria, inclusive, né, como se pastel também não precisasse de planejamento para ser frito, para ser entregue. Mas, quando a gente consegue, né, olhar a partir desse mesmo distanciamento daquilo que a gente está entregando e começa a unir essa entrega pontual nas outras entregas que a gente faz, quando a gente consegue unir e ligar esse operacional pontual nas entregas da minha área, nas entregas do meu grande setor dentro da minha organização, dentro do meu coletivo, dentro do meu grupo de trabalho. Quando eu consigo unir e ligar esse operacional pontual dentro da organização, dentro da estratégia da organização que eu atuo, quando eu consigo ligar esse operacional dentro das necessidades sociais do mundo que eu vivo, esse operacional que antes ele estava sozinho, a gente já consegue localizar ele de uma maneira tática. E a gente já consegue localizar esse operacional com uma força maior estratégica. E é exatamente dentro desse cenário que a teoria ela se insere. Porque assim, e lembrando que teoria hoje, né, não é mais apenas pensar Foucault ou qualquer um pensador eurocentrado, né? A gente tem outros pensadores extremamente relevantes, né, como Grada Quilomba, como Sueli Carneiro, como o Preciado, Ayrton Krenak, né, tantos outros pensadores que pensam o mundo e que a gente também consegue pensar a gente mesmo nesse mundo que está em profunda transição hoje. Então, o pensamento teórico ele vem, por um lado, para decodificar essa prática, mas para localizar essa mesma prática no todo que a compõe no final das contas. Então, quando eu olho para esse operacional, né, com uma narrativa robusta para além da pontualidade daquilo que entrega, eu consigo, né, por um lado, olhar de uma maneira estratégica e de uma maneira narrativa, porque no final das contas, pensar a teoria é pensar a estratégia, e pensar a estratégia é pensar narrativa. E quando a gente olha para esse todo, lembrando que a gente tem um grande desconhecimento na sociedade, né, sobre quem a gente é enquanto profissionais de comunicação, a minha pergunta fundamental, então, aqui é:
qual narrativa que a gente tem construído sobre nós mesmos na sociedade, enquanto profissionais de comunicação? No momento em que as tecnologias da informação, né, como o ChatGPT, as IAs generativas todas, né, elas entregam esse operacional, sem aqui um juízo de valor se é bom ou ruim, mas entregam um texto, entregam um vídeo, entregam uma imagem em segundos. Cada vez mais esse operacional ele é suplantado por outras formas de criação que não pela gente, né? Por isso que cada vez mais o conceito de narrativa ele é muito importante para que a gente possa construir outras formas de ser e de viver e de estar e de trabalhar na sociedade. E a partir dessa primeira reflexão, eu trago aqui dois caminhos, né, possíveis para a gente pensar aí alternativas, né? O primeiro deles é uma perspectiva como de um afunilamento de pensamento, né? Para que a gente possa, como se fossem premissas para buscar essas respostas, né? Então, primeiro e antes de tudo, né? Quando a gente vai olhar para esse todo que compõe, a gente está pensando, né? E quando a gente olha para o pensamento teórico, fundamentalmente sobre isso, a gente está pensando sobre o mundo. Então, a pergunta antes aqui, quando eu penso em narrativa e sobre a gente, enquanto profissionais de comunicação, é pensar qual mundo que a gente vive? Pensando que o mundo de hoje é um mundo que é construído num passado histórico, né? Como o Brasil, a perspectiva colonial, todas as mazelas sociais que a gente vive, mas também é um presente que é projetado no futuro que a gente deseja. Então, esse primeiro passo ajuda a gente a dar um sentido social, não só para aquilo que a gente está produzindo, mas também para a gente mesmo. Em segundo lugar, é justamente pensar a gente, quem que a gente é no mundo, né? A partir dos marcadores sociais e das interseccionalidades que a gente vive no nosso corpo e na nossa própria vida, né? A partir da nossa família, dos nossos amigos, dos nossos grupos. Em terceiro lugar, é pensar então o nosso trabalho. E aqui a pergunta orientadora fundamental é qual lugar que a gente ocupa, tanto na sociedade, mas, e aí, automaticamente também no ambiente em que a gente atua, no ambiente em que a gente atua profissionalmente, tanto de uma perspectiva de privilégio e opressão, tanto de uma perspectiva de acesso e de escassez. Então, o quanto que eu consigo seguir na minha carreira, crescer na minha carreira, o quanto que eu consigo atuar em espaços que eu desejo, em organizações que eu acredito. Aqui, fundamentalmente, são essas perguntas. Para então a gente pensar em caminhos possíveis, né? E em caminhos e respostas que sejam fundamentalmente coletivas, mas também individuais, né? Então a gente sempre vai fazer esse caminho de pensar o mundo e de pensar a gente. E sempre se pensar o mundo e pensar a gente é sempre entender aquilo que é possível, e eu sempre falo, né, que estudou comigo já deve ter me ouvido falar, né, que o mínimo é muito, porque o mínimo no coletivo, ele é o máximo. Então, e aí a gente consegue também respeitar os nossos próprios limites, entendendo que há uma estrutura maior que a gente não consegue individualmente sobrepor. E aí, para além e depois desse primeiro afunilamento para a gente pensar respostas, eu trago aqui nessa segunda parte de reflexão três caminhos ou aqui três pilares para que a gente também possa pensar em possibilidades de criação de narrativa e de mudança de perspectiva da nossa área e da nossa profissão em comunicação e nas áreas criativas. E esses três caminhos, inclusive, são os três pilares da boquinha, da boca que tudo vê. E é muito curioso, porque quando eu criei a boca lá atrás, eu pensava assim, nossa, eu acho que a boca é um lugar que para que a gente possa debater o que que é, eu queria uma resposta, né? O que é pensar a comunicação na contemporaneidade, né? O que é isso de fazer comunicação? Eu achava que a boca tinha que responder coisas. Mas cada vez mais, eu acho que hoje, com uma outra maturidade de olhar, eu percebo que o que me importa muito mais hoje são as perguntas certas para as questões que nos importam, socialmente, individualmente, a partir do meu contexto, a partir de onde eu atuo, a partir da cidade que eu estou, a partir da organização que eu estou. Então, esses três caminhos, né, que são bastante transversais, eles são, eles são também lembretes daquilo que a gente não pode esquecer para buscar essa legitimidade social que fala da legitimidade de nós mesmos enquanto profissionais de comunicação. O primeiro deles
aqui é pensar teoria e prática, porque no final das contas, né, se a gente tem uma academia, né, que ainda tem muita dificuldade de legitimação social, e claro, hoje há muitos caminhos, né, há muitas outras formas de fazer academia também, assim como há muitas formas de pensar a teoria, a gente tem uma dificuldade, até pela própria natureza do mundo acadêmico, né, que nasceu de espaço bastante elitista, de penetração na sociedade, de relevância social. Mas, por outro lado, eu tenho um mercado que não quer pensar, né, gente? Então, eu preciso aproximar esses 2 mundos, de alguma maneira, porque a legitimidade social ainda vem da institucionalização da ciência, que está dentro das universidades, que está dentro da sala de aula, por mais que hoje a gente fale sobre outras formas de construir pensamento. Mas a prática social, que é de onde a comunicação nasce, ela vai contar para a gente se essa teoria ela está fazendo sentido no final das contas. Então, pensar teoria e prática é fundamental para a gente, tanto coletivamente quanto individualmente, nessa busca de conhecimento, tanto ali para eu desenvolver uma prática que faça sentido, mas para que eu não perca de vista realmente aquilo que importa enquanto campo de conhecimento, enquanto sociedade. E falando em sociedade, o segundo pilar para a gente ter em mente, a partir daqui, é o nosso papel social. Porque a premissa da comunicação é a coletividade, né. Então, essa coletividade ela já está assente em muitos campos da comunicação, né. Então, no design a gente já pensa muito disso, isso já está muito assente no jornalismo, por exemplo, pela própria responsabilidade jornalística, né, da natureza do campo. Hoje na publicidade, né, por uma questão de pressão social, a gente também consegue pensar um pouco mais sobre isso, mas, eh não é muitas vezes comum quando a gente está dentro de um estúdio criativo ou dentro de uma área de comunicação interna, essa perspectiva de sociedade, né. Mas se a gente pensar que a gente nunca faz comunicação para uma só pessoa, a gente começa a mudar essa perspectiva conosco, porque sempre, sempre vai ser para um coletivo de pessoas. E esse coletivo de pessoas é sempre escalável, né? Porque as nossas mensagens, tudo que a gente faz, seja um texto, seja uma arte, seja qualquer produção criativa, sempre vai aí contribuir ou não para uma criticidade, para uma promoção de liberdade ou não, no final das contas, dessa pessoa na sociedade. E, por fim, a própria perspectiva de comunidade. Então, assim, se a premissa da comunicação é a coletividade, o pensamento sobre comunicação e o debate sobre a nossa prática profissional também tem que ser coletiva. Por isso que espaços, né, como a Boca, como o Perifacô, como tantas outras iniciativas, né, que vão aí olhar para as questões de representatividade, para as questões específicas da nossa vivência, são importantes, né. O fato da gente estar aqui hoje, né, numa quinta-feira, para discutir comunicação, para pensar um pouco sobre isso, já é essa construção de comunidade ativamente e viva aqui, quando a gente debate junto, porque não só por uma perspectiva de dividir dores, né, e para entender que aquilo que a gente sofre no dia a dia e muitas vezes a gente tem uma percepção de muita solidão, né, quando a gente está lá no nosso trabalho, né, poxa, né, por conta dessa deslegitimação social, mas quando a gente observa que não é necessariamente um problema nosso, mas é um problema sistêmico, a gente também consegue se acolher nessas dores, e a partir desse acolhimento buscar as respostas partilhadas, a partir das tantos contextos que são completamente diferentes, porque todo mundo está vivendo contextos diferentes, mas existem dores que são de todo mundo que faz comunicação. E a partir dessas pistas, né, para que a gente busque respostas, a gente começa a observar que esse corpo, né, esse corpo que a gente busca, né, desse olhar estratégico sobre o nosso trabalho, que quando a gente vai, né, diminuindo, né, enquanto uma estratégia seja narrativa, uma estratégia de organização, e a gente vai conseguindo aí fazer o caminho inverso, né, olhando para o tático, a gente vai conseguindo olhar aí para o social, para o organizacional, e a gente vai olhando para o trabalho da nossa área, para o trabalho do nosso time, para tudo que a gente faz, e a gente volta para a nossa prática profissional, se a gente consegue sempre fazer esse caminho, tanto
para expandir quanto na contração, para realmente olhar no final, o que sobra é a gente mesmo. Porque não existe prática profissional sem o profissional que realiza essa mesma prática. Então, eu sempre falo, né, como se fosse um mantra, né, que uma comunicação que transforma o mundo, né, e a gente vive hoje uma intensificação de processos sociais, e a gente já sabe que quem constrói o novo mundo não é a área financeira, não é a área da economia, são os criativos do mundo, né, que estão aí propondo novas coisas. A gente observa que, no final das contas, a gente está falando da gente mesmo. Então, um profissional que transforma o mundo, uma comunicação que transforma o mundo, parte antes de um comunicador, de um profissional de comunicação que transformou a si mesmo, que olhou para si com atenção, que sabe os seus limites de atuação, que preza a sua qualidade de vida, que busca aí, muitas vezes, aplicar esse poder criativo, não só no trabalho, mas fora dele, em tudo mais que faça sentido, né, para os outros espaços sociais que convivem. E eu finalizo essa reflexão para que a gente possa aqui conversar um pouquinho mais, com um lembrete que a primeira criação é a de nós mesmos no final das contas, né? Então, antes da gente pensar o produto daquilo que a gente quer criar, no final das contas, a gente está criando a gente mesmo, enquanto a gente cria o produto, enquanto a gente cria o mundo. E que a gente possa cada vez mais ter processos criativos mais saudáveis, cada vez mais a gente possa ter ambientes criativos que valorizem a gente e que a gente possa fazer isso coletivamente. Então, muito obrigada. Agora a gente abre para perguntas e fico à disposição de quem quiser depois LinkedIn, mandar e-mail, conversar, bater papo. E deixo o convite para seguirem a Boquinha, para quem não segue ainda, para também a gente trocar, né? Eu estou lá conversando, mas tem muitas pessoas muito maravilhosas que participam por meio das entrevistas, que contam também um pouco da experiência de cada um nas áreas de comunicação, no mercado, na pesquisa, nos movimentos sociais. Então, eu vou tirar aqui agora meu compartilhamento e eu quero ouvir aí vocês. E, pessoal, quiser mandar perguntas no chat, quiser abrir o microfone, agora é a hora da gente conversar, trocar ideia, falar das Sim, angústias existenciais de comunicação, que são muitas. como bate, faz sentido, não faz sentido? Quero saber de vocês. Se quiserem escrever no chat também, estou lendo aqui agora que eu tirei a apresentação no chat. Ah, Contem. eu abri aqui e não sabia como que levantava a mão. Não, é muito bom ver você conversando e falando sobre o que é o seu gostosinho, comunicação. É, adorei muito o papo. Fiquei, assim, eu passei por várias experiências já de comunicação, quanto comunicador. Não sou comunicador, não de formação, sou formado em relações internacionais, mas entrei dentro desse universo, dentro do terceiro setor. E passei por muitos tipos de dores, assim. E aí não era esse o ponto que eu queria bater nesse papo, mas era a gente está vivendo hoje no mundo da desinformação também, né? E como que é esse rebranding dos comunicadores, da comunicação em si. E eu acho isso curioso também misturar isso com a Boquinha, porque ela traz um simbolismo que é o mimético, né? É quase um meme ali dentro do LinkedIn, é um hackeador dentro desse espaço corporativo. E aí, como a gente dissolve e faz esse rebranding pensando que a disseminação da desinformação ela está aí, ela está acontecendo constantemente, seja ela por uma inteligência artificial, seja ela por outros artifícios da comunicação, da linguagem visual mesmo, e a gente perder, quanto profissionais, a gente perder mais espaço para essas pessoas, essas ferramentas que acabam trazendo isso pro jogo, né? Acho que foi uma provocação mais, assim, para escutar um pouco você, assim, o que que você tem pensado sobre a desinformação e essa relação do profissional comunicador no mercado mesmo? Perfeito. Obrigada, Pedro. Muito bom te ver aqui.
Vamos ouvir mais uma pergunta e eu já puxo tudo junto. Quem mais? A Eu vou Tatiana completar minha fala que também. eu coloquei hoje. Eu sinto que falta muito na sociedade mesmo, no design que a gente vê, a gente falar mais sobre estereótipos, falar sobre não reforçar esse tipo de questão, por exemplo. Eu vejo que o design às vezes vai para um caminho que não entre a nossa comunidade de comunicadores, né, mas no sentido amplo assim da sociedade, eu vejo que por as pessoas não entenderem, né, assim como você estava falando, não entenderem como a gente trabalha, o que a gente faz, a gente acaba caindo como muito comercial. Mas enquanto isso, me aflora uma vontade de criar conteúdo, por exemplo, falando sobre essa área do design, é, de ter esse papo mesmo, de ter essa comunicação e a gente poder trabalhar em comunidade mesmo, que eu acho que essa é a parte mais legal da área, é ter essa comunidade. Então, só completei a fala ali porque você até trouxe, então achei que seria interessante eu completar. Obrigada, Rafael. Perfeito, já vou comentar. E vou passar a falar para a Tatiana Capelano, para a querida Tati. Eu já falo depois um pouquinho mais sobre isso. Gostei muito da sua reflexão dos estereótipos e da sua experiência. Nai, te ouvindo, e eu concordo em gênero, número e grau com o que você traz, fiquei pensando na fragilidade, assim, né, a partir desse ponto de uma fragilidade de identidade, quem somos, o que fazemos e como a gente se entende, se mostra, e, enfim, que a gente precisa se produtizar para se mostrar, né? A gente tem que mostrar o que a gente é pelo produto que a gente faz. Eu fico também me questionando o quanto nós, enquanto comunicadores, a gente se perde dessa identidade, um pouco pelo, talvez, né, e é isso que eu queria te ouvir, né, um pouco pelo híbrido entre as áreas e entre as mídias, assim, né, e um pouco, talvez, porque a gente acaba caindo num lugar, uma vez fragilizados, de topar tudo. E isso é uma coisa que me irrita profundamente em quem nós somos. Né? Se falam pra gente assim, você é um profissional de design, se mandam, falam pra você, puta, precisa fazer um vídeo, você vai dizer que você sabe fazer um vídeo e vai se meter a fazer um vídeo, mas você não faz vídeo. Né? E aí, se você é um redator e vira, puta, mas precisava de um layout, você fala, puta, tá, mas eu vou. E ainda por cima, hoje, com inteligência artificial regenerativa que facilita a nossa vida, a gente acaba, eu tenho uma sensação, extrapolando as fronteiras dentro da nossa própria área e com uma dificuldade enorme nesse sentido de colocar limite, né? Então a gente acha que a gente pode tudo, a gente se perde nessas múltiplas mídias e a gente nunca fala não, e aí cortam os nossos budgets e cortam os investimentos, e a gente vai fazer o banner, e a gente vai fazer o vídeo, e a gente vai apresentar o evento, e a gente vai escrever o texto, e a gente vai, né? Uhum, O quanto que é assim, né? Esse próprio híbrido das mídias, eu fico pensando o quanto isso não faz a gente se perder, ou o quanto isso é uma questão de identidade, ou se é simplesmente porque a gente se vê frágil e não sabe dizer não e fica com medo. Rafael acabou de falar, pô, mas meu chefe pediu e eu vou fazer o quê? É meu chefe? Né? Como que a uhum, gente constrói esse caminho? Tudo bem, eu vou fazer o que o chefe quer porque eu tenho boleto para pagar, mas como é que eu construo também, ó, em paralelo, outro caminho de ir a pedagogia da comunicação, né? Acho que é um uhum. pouco nesse sentido que eu queria te ouvir também. Perfeito, Tati. E, assim, enquanto você falava, aqui no chat, o pessoal realmente, né? Todo mundo, porque, gente, mas é tão simples, é só um texto, é só uma arte, É só um é só vídeo, um pega o celular e post. faz. Nossa, eu quero morrer, meu Deus do céu. E é justamente esses bastidores, né? Eu acho que vou começar dessa parte, depois, né? Eu acho que tem a ver com o que o Rafael trouxe, depois comento o que o Pedro trouxe. Mas esse topar tudo, e eu acho que por isso que a perspectiva da coletividade ela importa tanto na nossa área, porque também não adianta eu, Nayara, falar, olha, não é bem assim, vamos fazer de outra forma, né? Se todo mundo, todos os outros profissionais também topam tudo, né? Por isso que essa formação de consciência sobre quem nós somos e o nosso valor social, o valor do nosso trabalho, ele também tem que ser sistêmico. E essa pedagogia da comunicação, a alternativa, no final das contas,
eu sempre falo, né, que é por um lado, é entender, eu acho que assim, primeiro, né, entender as brigas que você compra. Então, inevitavelmente, se você é analista de comunicação em algum lugar, você não tem tanto poder ainda para fazer uma pedagogia que você seja tão escutado assim, né? Então, existe essa relação política que a gente também tem que ter em vista dentro das organizações. Então, saber a briga que você compra é basicamente você entender que você vai estar fazendo o pastel, né? Você vai ter que entregar o arroz com feijão, porque porque por conta desse senso social do nosso trabalho, é como a gente materializa a nossa entrega, né? Como a gente justifica o nosso trabalho. Então, eu vou ter que fazer o texto, o vídeo, a arte, mas entendendo, inclusive, que parte do meu tempo eu vou ter que separar para firmar processos. Por isso que eu não vou poder querer construir o mundo, fazer a campanha mais linda da Terra, todas as vezes que me demandarem. Algumas vezes eu vou fazer a campanha mais linda da Terra para aquilo, por isso que esse afunilamento é tão importante, porque eu consigo entender o que realmente é importante. Porque quando realmente for importante para a sociedade, para a organização, para mim enquanto pessoa, eu vou me dedicar. Se não, eu vou entregar o pastel e vou dedicar esse outro tempo para fazer um processo de estruturação, porque a pedagogia ela não vem só aqui no verbal, né, explicando para a interface. É você fazer ali um básico de um formulário de briefing para que te mandem estruturado, para que não te mandem no WhatsApp a demanda. É você fazer uma reunião de um formato de acompanhamento do seu trabalho, para que você possa fazer um relatório depois e justificar isso no final do mês. Isso tudo leva muito tempo. O processo de justificar o trabalho, ele leva tempo. Por isso que você vai ter que, sim, entender o que você faz grande e maravilhoso, mas o que você vai entregar o básico, que está tudo bem, porque eles já entendem que isso já é uma boa entrega, mesmo você sabendo que não. Mas você vai ter tempo para fazer a estruturação e esse trabalho pedagógico que vai levar tempo no final das contas, porque é envolver pessoas, é você fazer reunião, é você sensibilizar do tempo necessário para fazer uma entrega de qualidade, e isso leva tempo. Então, acho que tanto quanto eu acho que para fugir desse topar tudo, né, por um lado, mitigar a fragilidade e firmar a identidade, é entregar o mínimo bem feito enquanto se estrutura processos que façam sentido para que você tenha uma qualidade de trabalho. Eu acho que essa seria a resposta. E eu acho que sempre, né, com a premissa também da coletividade, da saúde mental de você mesmo, né? Porque também não é só o tempo de estruturar a sua área, mas é de você ter um tempo de qualidade bom, para você não se matar. Porque é isso, se você só sempre fica topando tudo, entregando tudo para ontem, é sempre job chegando à meia-noite, né? Então, parar para estruturar processos é muito importante nesse sentido. E é isso quando você traz do estereótipo, Rafael. Inclusive, a Boquinha ela nasce muito disso, né? Porque todo mundo acha que a gente é a boca da organização, né? Que veio da cabeça de outra pessoa e a gente só vomita o que veio e fez ali, faz um post, faz uma arte, toma aqui o texto, né? E tanto quanto a gente conseguir fazer essa estruturação, e é um trabalho muito de longo prazo, né? Mais as pessoas vão entendendo e mais a gente vai conseguindo fazer esse caminho. Mas, de novo, o trabalho pedagógico ele leva tempo. Então, a gente sempre vai viver entre entregar o mínimo bem feito e sem peso na consciência, sem, tipo, tá ótimo, e fazendo, firmando processos. E quando o Pedro ia comentando um pouco. Ah, mas antes disso, fez sentido, Tati? Fez sentido, Rafa? Comentários? E comentando um pouco do que o Pedro falou sobre a questão da desinformação, eu acho que cada vez mais, né, e até com a inteligência artificial, a questão de uso de dados se torna importante. Acho que, sim, checagem rigorosa de fatos e o uso estratégico desses dados são fundamentais, né, na nossa perspectiva, pensando em desinformação, pensando em IA, porque também é muito fácil jogar no chat GPT, ele coloca um monte de coisa lá, mas a gente muitas vezes não checa, né? Então, cada vez mais isso se torna muito relevante para o nosso trabalho. E, de novo, é um trabalho de bastidores que leva muito tempo, porque é um trabalho de pesquisa, né, gente? É um trabalho de construção de narrativa que leva muito tempo. E, por outro lado, eu acho que o que fica muito para mim a partir desse cenário de desinformação
é essa perspectiva também da coletividade e mais de uma colaboração interdisciplinar do nosso campo, do nosso fazer de comunicação. O que eu quero dizer com isso? Então, não é só trabalhar com jornalistas, com outros formadores de dados de comunicação da publicidade, mas é cada vez mais trazer para junto da gente educadores, instituições para fortalecer o nosso trabalho, é para que a gente consiga se estruturar e garantir uma relevância, uma legitimação para aquilo que a gente produz, para que não haja dúvida de que seja verdade, digamos assim, né? Então, no momento em que a desinformação ela se torna muito grande e dados, né, existem aí em larga escala e soltos, cada vez mais, o quanto mais a gente consegue amarrar em outros atores da sociedade, mais forte também fica a nossa narrativa, que é aquela perspectiva do funil que a gente viu inicialmente. Fez sentido? Perfeito. Quem mais? Eu não estou vendo aqui o chat agora, deixa eu olhar. Eu queria comentar uma coisa, sabe? Uhum. Você, durante as suas aulas. Ai, gente, não quero fazer propaganda, mas já fazendo. No base, eu fiquei muito pensativa com esse ponto da gente também entender os processos do nosso trabalho, né? De mapear o que a gente faz. Desde o. Eu tenho que mandar um e-mail para fulano de tal para isso aqui acontecer. Porque se eu não mandar, isso não vai acontecer. Esse post não vai sair. Não é simples, sabe? Então, eu acho que você abriu o olhar de pensar também, né? A partir, tipo, desse operacional e dessa escala mesmo, assim, do mínimo, do pequeno, do botão que eu tenho que clicar até as outras instâncias. Cara, é um trabalho, eu tô fazendo isso, sabe? Tipo, enfim, e de passar a anotar essas coisas, de olhar para essas coisas e também da minha percepção, assim, sabe? De me colocar no trabalho, né? Tipo, será que outra pessoa faria isso? Não sei, porque eu carrego uma visão de mundo muito específica, e aí eu sei que existem limites até onde a gente pode chegar com a nossa visão de mundo, né? Enfim, a gente trabalha todo mundo em empresas e tal. Mas isso influencia pra caramba. Eu acho que você me deu caiu essa ficha, né? Eu te ouvindo, assim, e acompanhando as suas aulas. Mas enfim, gente, desculpa. Deixa eu ler. Teve mensagens aqui no chat O falando. sábio. Tá. Desculpa, Bia, pode. Pode ler, não, pode ler. Não, eu ia falar que o sábio tinha levantado a mão só. Gente, posso falar? É permitido falar? Eu ia primeiro agradecer, né? Dar boa noite e agradecer pela oportunidade de ter essa aula livre para a gente estar podendo debater o assunto. E queria, tipo, contar um pouco da minha experiência para tirar uma dúvida que eu tô tendo há bastante tempo. Eu era designer júnior, tipo assim, eu sou formado há 7 anos, aí eu consegui finalmente entrar na vaga ano passado e era designer júnior. Aí eu tive um boom gigantesco que eu caí agora como um designer, o único designer da empresa e eu tenho que tomar decisões. E inicialmente eu sou designer de eventos, faço banner, lona, essas coisas. E só que aí cai no que a gente conversou agora em background aqui eu tô fazendo um vídeo para uma marca nada a ver porque é rapidinho, é rápido de fazer, mas eu não posso dizer não, né? E aí eu tô nessa lacuna criativa, por assim dizer, que eu não sei onde eu me enquadro, onde eu me encaixo como designer no momento, sabe? Tipo, e o que tipo, um checklist, como eu posso me orientar para saber, tipo, se eu for fazer um curso agora, eu vou na aba de quem inicia no Comunicação Aprender ou quem quer evoluir, sabe? Essa é a dúvida que não me permitiu ainda estar em algum curso, em alguma turma, porque é realmente que eu fico, tipo, e agora? Porque, tipo, aprendendo agora aqui dá um boom de criação de pensamentos e novas ideias, mas eu fico pensando, mas é aí, onde que eu me encaixo, me enquadro, para onde vou, sabe? Essa é a minha dúvida. Bia, quer colocar aí, a partir desses dois cursos da escola, a sua percepção? Eu me perdi um pouco, eu tava lendo o chat. A dúvida é entre o base de iniciar, o base de comunicação e. E o outro lado, né? Tipo, quem quer evoluir, né? Não é base de comunicação, mas é que tem Ah, tá. Tem o iniciar e o evoluir. o evoluir. Uhum. Entendi. Cara, eu acho complexo. Eu acho muito complexo também. Eu acho que aqui
Assim, esses cursos do base, eles passam pelos fundamentos e pela prática, e eu acho que eles são tanto para as pessoas que não tiveram nenhum contato com a área, quanto para as pessoas que estão no mercado, mas querem rever alguns conceitos e bases, e também querem praticar com essa galera que tá no mercado, na área, atuando ali dentro, sabe? Tipo, então, por exemplo, o Vinícius, do base de comunicação, ele é do Estúdio Tempo, trabalhou com marcas gigantes e tal, e aí você troca muito com ele, você pega as percepções do olhar dele. Enfim, eu acho que é para quem quer tá, tipo, num laboratório mesmo. E aí, os outros cursos de evoluir, por exemplo, direção de arte. Eu fiz o direção de arte também. E eu não sou uma pessoa designer de, sei lá, de vou fazer, sei lá, o design tem muitas camadas, né? Eu gosto da parte de pesquisa, do pensar em design. E aí, no direção de arte, eu pude explorar melhor o pensamento do conceito de uma direção de arte, assim, de um projeto criativo. O que que eu vou pesquisar e me entender ali. E também entender a partir das teorias que a professora traz, né, que é a Júlia e o Dunieto, que são teorias mais queer, mais fora da caixinha do que a gente vê, assim, no mercado. Então, eu acho que depende muito, assim, no final eu não tenho também uma resposta pronta. Uhum. E eu diria para você, escreva para contato@aprender.design, porque aí o Gustavo, que é um dos fundadores da escola, vai marcar um papo com você e ele vai conseguir te auxiliar melhor. É isso. Mas teve uma pergunta ali também no chat, rapidinho, que estava falando sobre como não surtar tentando se encontrar no mercado com cada vez mais IA. Mas enfim, sabe? Desculpa, eu também não consegui ser muito clara. Eu acho assim, uma dica, Sávio, é exatamente esse gancho, pegando o gancho que Bia deu do tipo, bater um papo com o Gustavo, é conversar nesse momento de dúvida de que caminho você quer seguir ou do que é melhor para você, puxa profissionais que você admira, pessoas que já fizeram um curso, manda uma mensagem e vai conversar assim para entender, porque eu acho que é melhor você gastar um tempo assim assim, assentando esse sentimento daquilo que você deseja para você ter certeza, do que você fazer, do que você fazer e depois pensar, ai, talvez não era isso e tal. Então, puxa conversas, bate papo. Sempre assim, o pessoal puxa conversa, a gente senta, conversa, troca ideia. Eu acho que esse momento de avaliação ele é muito importante. E eu acho que o como não surtar, por conta do tentando se encontrar nesse mercado com IA, foi o Gabriel, né, que colocou, que fala, poxa, que está muito desafiador comunicar nesse momento aqui no chat, né? Então, parece que está rolando uma imbecilização na forma como as pessoas estão lidando com o IA generativa. A minha pergunta é como não surtar. Eu tenho a percepção que toda vez ao longo do tempo e da história, toda vez que a gente tem uma nova, enfim, uma nova ferramenta, né? Sempre há um surto coletivo, até que a coisa eu acho que se assente e a gente consiga entender melhor como usar, quais são os nossos limites e tudo mais. Por um lado, assim, de novo, eu acho que o não surto ele vem assim, eu sempre vou ir para a coisa da coletividade, né? Então, conversar, trocar, entender como as outras pessoas que trabalham com você estão lidando com isso, com seus amigos estão lidando com isso, outros profissionais que você admira, que você gosta, estão lidando, né, com isso no dia a dia prático mesmo. As outras pessoas que têm uma atuação muito parecida com a sua, puxar para conversar. E por um lado, eu acho que de novo dois caminhos, né? É buscar entender como, aí sim, de uma forma não imbecil, você consegue se apropriar dessa IA no seu trabalho para facilitar o seu dia a dia, lembrando que a gente sempre precisa, o nosso trabalho é sempre estruturar enquanto faz, né? Então, quanto que a gente consegue de uma surma aí ok, boa, né? Aprimorar isso no nosso dia de trabalho. E por outro lado, eu acho que esse não surto é se distanciar mesmo, é colocar a sua subjetividade, a nossa subjetividade, para além da prática profissional. Aí, literalmente, é uma coisa bem tchinelê de ir no parque, pintar, criar em outros espaços, criar em espaços que te façam sentido, debater no coletivo, fazer outras coisas que não no seu trabalho. Então, assim, esse não surto, eu acho que assim, a gente está cada vez mais propenso a surtar o quanto que a gente não consegue se distanciar de tudo isso. Fez sentido, Gabs?
Deixa eu ver aqui se tem mais. Alguém tem mais alguma pergunta? Abrir aí o chat, conversar. Deixa eu ver, tem alguns outros comentários, né? Então, a Lindo fazer rapidinho. O Oblaster, né, comentou, poxa, né, realmente, tem tanta gente foda precisando de oportunidade, né? Então a gente precisa valorizar mais as nossas entregas. Gente, de novo, né? O quanto mais a gente consegue fazer um pouquinho e tirar essa percepção de topa tudo, isso já é muito, assim. Às vezes a gente consegue fazer com todo mundo, mas se a gente conseguir fazer com uma pessoa, já é muito. Uma pessoa por vez, isso já é muito. Aquele alvo fácil, que já está um pouco mais comprado. Aqui o Wallace trouxe uma perspectiva importante, né? Que essa pastelaria, né? Esse topa tudo também tem um pouco relacionado com o nosso período histórico no Brasil, né? De raiz escravocrata, sem dúvida, Wallace, sem dúvida. Então, esse pensamento de que. E aí, principalmente nas áreas que são consideradas menos duras do conhecimento, né? Então, as áreas criativas, as áreas. Quando a gente fala de empresas, né? As áreas de pessoas, por exemplo, tudo aquilo que não é core de negócio é considerado menor, enfim, sem dúvida. Algo mais? Aqui o Gustavo. O Gustavo trouxe, né, que ele teve uma empresa focada, né, em design de posts, mas acabou por aceitar fazer toda a parte de social media. E eu acho que o Gustavo traz uma coisa muito preciosa, né, de estabelecer limites e usar a inteligência emocional no relacionamento com o cliente. Que eu acho que essa inteligência emocional, gente, é isso, né? O inferno sempre são os outros, então é o mais difícil para que a gente não se afogue no dia a dia, né? E quando a gente tem, eu acho, uma agência, isso é muito difícil, porque aí essa perspectiva de pastelaria, ela fica maior. Então, até aqui, o tanto antes a gente consiga colocar limites logo na chegada, processo, estrutura, ferramenta antes, mas ao longo do tempo essa relação também tende a ser mais respeitosa. E obrigada a você, Gabs. Alguém mais? Alguém mais gostaria de falar, comentar, sofrer junto? Se não, a gente finaliza por aqui, né? Pensando aí na nossa, a gente completou Diego uma levantou a hora. mão, amiga. Ai, Diego, cadê Diego? Não vi. Eu já estava aqui. Tchau, gente. Diogo, é Diego. Eu Vai, tô olhando Diego, por errado. favor. Por favor. É Diego. Vocês me ouvem bem? Sim? Uhum. É Super. Diego, mas Diogo é quase meu segundo nome, porque é muito normal todo mundo chamar Diego de Diogo, etc. Uhum. Primeiramente, eu queria agradecer. Eu acho que para uma aula gratuita, eu achei esse conteúdo valiosíssimo. Já me deu uma super pilha de fazer o curso. Infelizmente, eu entrei aqui meio que por acidente, porque, na verdade, eu fiz a inscrição do curso de direção de arte. E aí, no que eu estava mexendo ali no site, eu vi que tinha essa aula. Eu falei assim: opa, estou aqui de bobeira, eu vou entrar aqui. E aí, eu achei uma surpresa incrível. Espero, de repente, organizar a agenda para conseguir fazer o curso depois, o base. Eu estava meio na dúvida, eu até peguei ali o gancho do Sávio, né, que comentou sobre não sabia qual curso começar. Eu também estava nessa dúvida, porque eu já trabalho com design e comunicação há uns 15 anos, então eu estou meio nessa, já dei a volta e estou nessa de tipo querendo aprender coisa nova. E achei legal, inclusive o espaço de acolhimento. Isso aqui já está aparecendo, para além de um curso, já está virando quase uma terapia em grupo aqui. Eu já estava olhando seu slide ali, juntando coisa da psicanálise ali e tal. Então, no geral, eu achei aqui essa experiência curta e gratuita fantástica, assim. Inclusive, se ajudar o Sávio, inclusive eu na dúvida eu escolhi aquele que era mais curto e que cabia na minha agenda enfim. E eu ia falar uma última coisa, pegando esse gancho que vocês estavam falando, dessa coisa de não surtar e dessa coisa da gente fazer mil coisas. Eu fico me perguntando também o quanto que isso, às vezes, também não é do perfil generalista que eu enxergo em muitos profissionais de design e comunicação, né? Então, eu acho que, inclusive, a IA ela vem para adicionar mais uma camada, porque ela já abre tantas mais possibilidades em cabeças que já tem tantas possibilidades, que aí eu acho que essa sobrecarga de possibilidades, né,
que faz parte, inclusive, da nossa vida no 2025, né? Então, eu acho que eu fiquei até pensando que como não surtar é até um tema bom de curso, assim, né, e tal, né? Exato. Mas eu achei muito legal essa coisa que você falou da coisa do organizar para dentro, né, para poder organizar para fora, porque é isso, no momento que eu acho que a gente também consegue organizar essas possibilidades infinitas dentro da nossa própria cabeça, a gente também, pelo menos é uma coisa pessoal que eu estou passando, então eu acho que isso pode ressoar de alguma forma com as outras pessoas. Mas, enfim, parabéns, estou achando tudo maravilhoso. E semana que vem eu começo o curso de direção de arte e espero conseguir fazer o curso base de comunicação também. Obrigado. Maravilhoso. Muito obrigada, Diego. Muito obrigada por trazer. Gustavo levantou a mão. Opa, boa noite, Nayara. Pronto, eu queria falar que foi uma excelente aula que eu tive aqui. Falando sobre a parte de comunicação, é muito verídico que quando a gente começa a iniciar na área, a gente tem essa mania de topar tudo. Foi comigo também. E, e as pessoas não entendem como que a comunicação funciona. E quando a gente começa a topar tudo, a gente começa a ter um problema de ser eficiente. E a gente começa a se auto-sabotar, será que a gente é bom naquilo, na nossa parte da área do design? Eu tive essa dificuldade. E quando eu comecei a pôr limites, colocar inteligência emocional e focar aquilo realmente que eu quero fazer, eu meio que na parte da minha organização, que eu estava trabalhando, que as coisas começaram a fluir. Então eu falei para o cliente, foi a parte de comunicação, explicando como que é o processo que passa cada coisa. E falei que cada profissional de certa área na comunicação para fluir mais. E o resultado é que a organização começou a ter uma fluidez na parte da comunicação da empresa e teve muito mais efetividade. Então, muita parte que a gente tem essa de ser um pouco generalista, a gente, é só uma coisa, depois é um pouco aquilo, meio que a gente vai ganhando, meio que vai fugindo da nossa área e a gente começa a se esquecer que a gente é. Essa parte da reflexão, a gente começa meio que se perder. E é muito verdade, e meio que realmente faz que a gente tem que refletir igual ao momento que a gente tem que pensar como um produto, e não como qualquer coisa que a gente pode topar. Perfeito, muito obrigada, Gustavo. Realmente, essa do pensar como um produto faz super sentido no final das contas. Obrigada por trazer. Alguém mais gostaria de comentar? Colocar Gente, algo? queria só dizer para o Diego que eu espero que ele tenha uma boa experiência no curso de direção de arte. É muito legal. E também que você curta fazer o base, se tiver dúvidas. Acho que para todo mundo, assim, quem tem dúvida, gente, escrevam para aprender, assim. A gente tem a Joane, tem o Gustavo, que são pessoas que estão completamente ali à disposição para tirar dúvidas e para conversar, sabe? Eu também, eu já fiz vários cursos, já fiz o direção de arte, assim, eu sempre vou me metendo. E isso é uma coisa que eu fiquei pensando depois também, na hora que eu fui responder, que os cursos da Aprender sempre vão do fundamento à prática, todos. Então, tipo, eu já fiz design comportamental, eu já fiz design visual para produto digital. Eu nem faço produto digital, gente, mas o professor era tão legal que eu fiquei com vontade de fazer. Eu fui lá e fiz, entendeu? E saí com uma puta noção legal, assim, de como projetar tela. E eu nunca vou projetar tela, mas eu adorei descobrir isso. Enfim, fica aí a dica. E aí, qualquer coisa, gente, estamos à disposição sempre. Acho que falar com os professores também é um caminho, e falar com as Sim, pessoas da área. E é sim. isso. Bom, gente, eu acho que a gente está caminhando para o fim. Se ninguém mais tiver o que falar, então agradeço por esse tempo de troca super rico aqui da gente junto. Espero que tenhamos mais oportunidades, tanto no curso, então, como eu falei, aqui é um pedacinho do que a gente discute no curso, mas lá a gente acaba se aprofundando um pouquinho mais. Também, para quem quiser, né, tô lá na Boquinha, tô no LinkedIn também, né, porque tá aí, né, o corporativo, então, LinkedIn, na Boca que tudo vê. Sim, o Alan tá falando aqui que ele vai deixar o perfil para quem quiser conectar, sim. Então, gente, vamos se conectar, vamos trocar, vamos conversar, porque é isso, assim, em rede, na coletividade, a gente junto, a gente vai encontrando alternativas e soluções para o nosso dia a dia que às vezes a gente não pensou. Alguém aqui falou
Não me lembro quem foi agora, né, que falou sobre o que o óbvio precisa ser dito. E eu brinco que para a gente que faz comunicação, gente, a gente é pago para falar o óbvio o tempo todo. Desde, gente, não pode jogar lixo no chão, até, gente, existem pessoas diversas no mundo, né? Então, são coisas assim, o tempo todo a gente está falando o óbvio, né? Sobre direitos humanos, sobre questões sociais, e até questões mais operacionais, assim. Então, falar o óbvio para a gente mesmo, enquanto profissionais, também é importante. Então, vamos trocar, vamos conversar, vamos aprender. Quem quiser me adicionar no LinkedIn, quiser mandar mensagem, conversar, participar da boquinha, vai ser um prazer a gente trocar e estar junto. Então, muito obrigada de novo, gente. Me contem depois o que acharam, manda mensagem e até mais. Espero que a gente possa trocar mais em breve. Gente, em nome da Aprender também quero agradecer. Eu vou deixar, acabei de lembrar, Nail, eu vou deixar o link de uma newsletter que eu gosto muito sobre comunicação. E principalmente essa tem um trecho do Rick Rubin muito bonito que eu li hoje, que fala sobre se costurar de volta ao mundo. E eu acho que é um pouco sobre isso também, né? Nesse tempo em que a gente fica meio surtado com rede social e o nosso trabalho também faz que a gente fique muito conectado nas redes. Talvez esse texto ajude. Enfim, eu lembrei dele agora. Hum. E é isso, gente. Muito obrigada. Essa live vai, eu vou subir depois, a gente vai subir esse vídeo durante essa semana ou a próxima no YouTube. Obrigada, E Paty. Paty é uma boquinha, que inclusive está comentando aqui no chat. Obrigada, gente. Muito obrigada. obrigada, Nai. Obrigada, gente. Beijos. Se Um cuidem. beijo.